Alô, galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Separei alguns temas aí pra gente conversar sobre Vasco, né? O primeiro deles é um grande youtuber que já deu chilique aqui no meu canal, né? Dá chilique aí quando alguém contrapõe ele, né? E dança conforme a música, muda de opinião, visando sempre o like e o engajamento. Não tá nem aí com convicções pessoais, né? Ele fez uma conta de 1 bilhão entrando no Vasco. Vou fazer uma conta aqui de 1 bilhão entrando no Vasco e tal. E como tem muito dinheiro, eles não vão vender. Eles vão se perpetuar no poder. Essa fala confessa indiretamente e diretamente que ele não é a favor do Vasco associativo. Não é a favor, melhor dizendo, do associativo ser majoritário na SAF. Quando esse youtuber fala, eles não vão vender, tem muito dinheiro, vão se perpetuar no poder, não sei o quê. O que significa isso? Que ele tem gosto pela venda do Vasco. Está defendendo a venda do Vasco, né? Ora, tem muito dinheiro aí rolando, eles não vão vender agora, vão se perpetuar. O discurso dele tinha de ser, olha, vamos ter que atuar nas próximas eleições com uma oposição nova, gente nova, né, para entrar no Vasco e para governar a Vasco SAF de forma majoritária pelo associativo. Esse era o recado, se ele fosse realmente, se ele pugnasse pela corrente minha, por exemplo, e de muitos que estão aí, de não venda do Vasco, da possibilidade, da viabilidade do Vasco associativo manter-se majoritário na Vasco SAF ou único da Vasco SAF, né? A grande questão é que os caras falam da boca para fora, né? Ah, eu fui contra a venda, não sei o que e tal. E todo vídeo ele lança matérias se reportando os piores canais que já existiram e existem do Vasco, né? Um dos piores canais que apoiaram a venda, que é o Atenção Vascaínos, né? Então toda essa manifestação dele de venda, né, tá querendo vender. É uma opinião lamentável por quem dizia que não queria vender o Vasco, né? Bom, soltei um vídeo ontem ou anteontem e tal, dizendo o seguinte, olha, e outra coisa, nesse primeiro tópico aí que eu acabei de dizer, o Vasco sempre foi sustentável. O Vasco sempre foi sustentável. A 777 veio aqui, achou uma carniça. Opa, vou investir. Vou botar um valor mínimo ali e depois eu vou tocar o meu negócio, né? A 777 supostamente teria dado 70 milhões e o resto, os supostos aportes, dinheiro novo ou dinheiros novos que não entraram, a gente sabe disso, né? Foram da venda de Aguinaldo, Pedro Raul, Andrei, Marlon Gomes, Peck. Eles pegaram o dinheiro do Vasco e se pagavam, né? E o aporte foi com o dinheiro do Vasco. Então o Vasco sempre foi autossustentável, né? O Vasco, com todo respeito aí aos outros times, é um clube que se paga, né? Mas o Vasco, quebraram o Vasco, criaram várias dívidas, e quando você não paga uma dívida, há um bloqueio dos recebíveis. E o Vasco ficava nessa gangorra. Agora, com o parcelamento das dívidas tributárias e lá com a consolidação da recuperação judicial para que se iniciem os pagamentos, o Vasco volta a andar com as próprias pernas, né? Soltei um vídeo ontem falando sobre isso, outro assunto. 71 milhões em 2 jogadores, né? Cuesta e o Andrés Gomes, né? Novamente o Vasco vai botar bastante grana em 2 jogadores. Um zagueiro pela esquerda, né? E um atacante pela direita. É o ofício dos caras. Se você for pesquisar, ver a forma como eles jogam, o Andrés Gomes é ponta direita de ofício. Mas pode jogar nas 2 pontas e tal, não sei o quê. Ok. E o Cuesta é um zagueiro pela esquerda. Isso se for verdade, né? Se for formalizado aí o que os caras estão dizendo, né? Vamos contabilizar como verdade. E aí,
Com a saída do João Vitor, também, que outra verdade que ainda não se bateu o martelo, quem ficaria na direita? Lucas Oliveira? Maurício Lemos? E na esquerda, vem o Cuesta aí, Lucas Freitas reserva e o Luiz Gustavo, né? Bom, complicado aí, vamos ver, vamos aguardar essa história aí, né? E ver se realmente esse ponta direita aí, o Andrés Gomes, consegue jogar pelos dois lados, né? Vamos ver. Bom, Vasco e Botafogo será em São Januário, né? Os jogos responsáveis aí pela liberação deram um ok, bom trabalho, tem de ser assim. O Vasco é mais forte em São Januário, no estádio São Januário, do estádio Vasco da Gama, né? Para tentar fazer frente ao Botafogo. Bom, quem vai jogar no lugar do Verratti aí no final de semana? Verratti não joga. Vai jogar o David, já jogou de centroavante no São Paulo, mais fixo, com mais mobilidade como o Verratti. Ryan, que também pode jogar enfiado como primeiro atacante e com mais mobilidade, vamos aguardar, né? O interessante, como eu falei aqui, Piton volta. Quando o Vasco ficar jogando 70 bolas na área do adversário, não pode ter só um cara tentando cabecear, como o Vasco vinha trabalhando com isso. Tem que ter mais gente para dividir a marcação e ficar mais fácil para o centroavante poder fazer gol, né? Performar, por exemplo, tocar na bola, né? Então, o Vasco jogando também com o chuveirinho, e joga muito assim, mais do que joga de outras formas, tem que pensar em ter mais gente na área, nos cruzamentos do Piton ou do Paulo Henrique, né? Do PH. Bom, o Edmundo falou sobre o João Vitor, a saída. Vocês estão contentes com a saída do João Vitor e tal? Na minha opinião, a culpa nunca é individual. Na minha opinião, a culpa sempre é coletiva, tal. Isso é uma burrice, é uma idiotice, né? Uma coisa é você gostar do jogador dentro de campo. E jogou muito, Edmundo. Outra coisa é tudo que Edmundo fala, todo do outro lado. Edmundo, todo erro é coletivo, não individual. A falha do Fusato contra o Mirassol, a entregada do Maurício Lemos contra o Mirassol, isso é coletivo? Tá de sacanagem, né? O gol que o atacante do CSA fez em São Januário, no meio de 3 defensores do Vasco, o erro é coletivo? O erro é individual ali dos zagueiros, né? Não é do time todo, nem do coletivo. É do zagueiro que tinha que marcar aquele cara. Eu tava vendo aí outro dia um jogo qualquer, não vou lembrar agora se foi Cruzeiro, tal. Tinha um córner, acho que foi Cruzeiro e Santos, tinha um córner e os zagueiros iam para os atacantes específicos marcar os caras, né? Não vou lembrar agora se foi Cruzeiro, reitero aqui, mas tinha um córner ou uma falta, os zagueiros iam direto nos atacantes, que eles já tinham programado para marcar em lances assim. Isso aí não pode ser erro coletivo, tem que ser individual, né? Bom, vamos aguardar aí maiores notícias sobre realmente o Cuesta, sobre realmente o Andrés Gomes, sobre realmente o João Vitor, né? Nada está decidido ainda. Estão dizendo que ele não vai viajar, o João Vitor, para jogar, mas treinou ontem, talvez fosse treinar hoje. Vamos aguardar aí, né? O Vasco é uma caixinha de surpresas, como dizia aí o filósofo, né? Vasco e análise, fique com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.